Você já ouviu falar de parábola encenada? Parábola dramatizada? Pois é. Nos evangelhos existem algumas passagens que são parábolas dramatizadas, onde Jesus ele queria dramatizar uma determinada situação para que ele pudesse trazer um ensino profundo em relação àquela situação que foi apresentada. O caso que eu quero trazer aqui é o caso da figueira infrutífera. Se você observar, a figueira infrutífera ela é uma parábola encenada onde Jesus ele realiza um milagre a partir da maldição da figueira. E lá em Marcos 11, do verso 12 ao 14, ele fala sobre a figueira. Depois, pulando lá para o 20 ao 26, ele conclui a sua lição da figueira. E eu quero que você perceba que entre a figueira sem fruto, a parte inicial e a parte final dessa parábola dramatizada, Jesus ele entra no templo. Então nós podemos perceber o seguinte: existe uma técnica no livro de Marcos chamada, por alguns especialistas, de técnica sanduíche. Parece até um nome engraçado, né? Mas é interessante porque o Marcos, ele, no seu evangelho, ele traz alguns ensinos exatamente dessa forma. Ele põe uma mensagem e outra mensagem, e entre essas duas mensagens ele põe uma mensagem no meio. E isso nos traz a lição de que nós precisamos compreender a correlação existente entre esses três momentos, né, desse sanduíche. E quando nós percebemos, no caso da figueira sem fruto, quando nós entendemos o contexto cultural sobre as figueiras, naquela época do ano, né, ali próximo à Páscoa, a figueira ela começava a apresentar folhas. Se ela começasse a apresentar folhas, ela deveria ter frutos no seu interior, e esses frutos eram o sinal de que ela teria uma ótima colheita durante o ano. Se ela apresentasse folhas e não tivesse fruto, que seria algo estranho, que apresentaria uma doença na figueira, ela seria inútil durante aquele ano inteiro. Então Jesus, quando ele observa ao longe aquela figueira e ele observa aquela folhagem, ele entende, né, que a figueira deveria ter frutos, porque ela aparenta ser uma figueira saudável, ela aparenta ser uma figueira frutífera. Mas quando ele chega lá que não encontra frutos, ele percebe que aquela figueira ela estaria, vamos usar esse termo, fingindo produzir frutos, que na realidade não era o que ela estava fazendo. E esse fingimento é o que leva Jesus a amaldiçoá-la, como que na realidade essa maldição seria Jesus atestando a pobreza espiritual, o erro espiritual daquela figueira, por estar fingindo frutos ou aparência de frutos da qual ela não tem de verdade. E aí, eu quero que você perceba que logo após isso, Jesus ele entra no templo. Então a gente pode entender uma relação interessante aqui. O templo ele tinha uma aparência muito grande de atividade. Você pode entender o seguinte: o templo ele tinha comércio, apesar do comércio ser equivocado, mas ele tinha uma movimentação muito grande. Alguns especialistas afirmam que tinha em torno de 1,5 milhões de pessoas no período da Páscoa circulando pelos templos. Então era muita gente que ia para lá. E aí nesse momento aqui nós percebemos que Jesus ele observa toda aquela movimentação. Do ponto de vista humano, o templo era um sucesso, né? O templo era um sucesso religioso, mas era toda uma aparência. Era um templo que apresentava folhas lindas, belíssimas, toda uma movimentação de fiéis, mas ela não tinha frutos reais. Os seus frutos não eram verdadeiros. Então, assim como a figueira sem fruto, o templo não produzia frutos para Deus. Assim como a figueira sem fruto, que ela não atendia ao propósito de Cristo, que era alimentá-lo, o templo também não atendia ao propósito divino, que era de adoração, mas ele havia sido desvirtuado. E o que estava acontecendo no templo era um inchaço. O templo estava inchado de atividade, inchado de ativismo, mas sem propósito de adoração e oração, que foi aquilo para o qual o templo havia sido destinado. Então, meu irmão, eu quero exatamente diante disso te fazer uma pergunta. Como é que tem estado a tua vida? Será que você tem assumido um ativismo ou uma aparência frondosa de folhas belíssimas e que aparentam frutos e que na realidade os frutos são inexistentes? Se Jesus ele viesse buscar frutos para se alimentar da árvore que você representa, será que ele encontraria frutos? Ou será que ele iria atestar que jamais alguém comeria frutos da árvore que você representa? Então que nós possamos nos arrepender, e assim como nós hoje somos o templo, e como Jesus ele destruiu o templo e reedificou em 3 dias, o templo ele mesmo representando o templo, e ele hoje habitando em nós habitando nele, somos o templo. Será que nós temos produzido no templo da nossa vida, no nosso templo, os frutos, a atividade correta de adoração e oração ao Senhor, que é o cerne do relacionamento cristão?
Então fica com essa reflexão. Deus te abençoe e até mais.